Ouvir mais uma mensagem que vem do nosso Pai. E hoje nós estamos então dando início a uma campanha de 7 semanas, 7 sextas-feiras. E o título da campanha é Fidelidade a Deus. Amém? Nosso propósito é sermos fiéis a Deus. Amém? Quem está comigo, diga amém. Vamos ser fiéis, tá bom? Vamos em Apocalipse 2, no verso 10, na parte C do versículo apenas, finalzinho do versículo, amém? Depois nós vamos para um outro texto. Essa última parte aqui do texto, a última frase, aleluia, que diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos lá, todos juntos? Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então leia após mim, e leia numa voz bem forte assim, em nome de Jesus. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Só quem quer essa coroa, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas fidelidade, eu sempre gosto de pegar no hebraico, pegar no grego, pegar no Aurélio, o significado das palavras. E eu já preguei sobre fidelidade aqui na igreja, eu já preguei sobre fidelidade, e fidelidade na Bíblia praticamente é o mesmo que fé. Fidelidade e fé. Se você não concorda comigo, a gente pode ir lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Quer ver só? Nós vamos olhar duas traduções. Eu acho que eu não vou ter a outra aí na tela, mas a gente vai ver primeiro aqui. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, que é uma paciência além dos extremos, a benignidade, que da mesma maneira uma bondade extrema, a bondade, a o quê? Fidelidade. Amém? Outra tradução, deixa eu ver a minha revista e corrigida aqui, o mesmo texto, Gálatas 5, 22, o mesmo texto. Vamos ver aqui, abre numa NVI também, vamos ver se está igual. A que eu estou aqui é a revista e corrigida, verso 22, muito bem, quem tiver a revista e corrigida vai estar igualzinho como eu vou ler aqui. Mas o fruto do Espírito é caridade, aqui é o quê? Amor, certo? Aqui é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Aí tem mais duas coisas, mansidão e temperança, tá? Mas aqui a questão é a fé. Aqui nós lemos o quê? Fidelidade. E na outra tradução, fé. Quem mais está escrito na sua Bíblia aí, fé? Joaquim. Tem mais alguém com a tradução escrita fé? A Dani, tá certo? Então fé e fidelidade se traduzem pela mesma coisa, biblicamente falando. Vou ler o significado de fé num dicionário. Fidelidade é o termo com origem no latim, fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel. Então, para sermos fiéis a Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é o quê? Tomar uma atitude. Só vamos conseguir ser fiéis a Deus se tomarmos a atitude de sermos fiéis, tá? De quem tem compromisso com aquilo que assume, ou seja, eu tomo uma atitude, agora eu entendi. Não que eu não tenha sido fiel nos tempos que eu sirvo a Deus, estou falando de nós todos, da igreja no geral, não que eu não tenha sido fiel a Deus, mas que eu não tenha sido totalmente fiel, porque muitas vezes eu confio muito em Deus, e outras vezes
eu confio pouco em Deus. E quem é fiel de verdade, confia muito em Deus sempre. Sempre. Eu vou te mostrar, né, como eu disse, durante essas 7 sextas-feiras, eu gostaria que você não perdesse nenhuma. Você faça o propósito de fidelidade com Deus e não perder nenhuma dessas sextas-feiras. Eu vou falar sobre 7 homens que foram fiéis a Deus. Claro, temos uma infinidade deles na Bíblia, mas eu tenho buscado de Deus 7 deles. O primeiro, já busquei de Deus, e nós vamos ver lá em Hebreus 11:7, já, que é Noé, ok? Algumas coisas interessantes sobre a fidelidade de Noé com Deus. Mas vamos lá. Fidelidade é o termo com origem no latim, fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Amém? Você já teve um amigo assim, fiel? Já teve algum amigo super fiel, que nunca te traiu, que nunca te deu as costas, que nunca te abandonou, que nunca puxou o teu tapete, que nunca teve ciúmes de você, que nunca teve inveja de você? Você já teve algum amigo assim? É raro, né? Não é raro um amigo fiel com todas essas características? Meu Deus! Provérbios fala, quem o achará? Né? Quem o achará? Um amigo fiel assim? Pois nós temos um amigo fiel, é Jesus. Ele nunca, jamais falhou, jamais falhará, nunca abandonou aqueles que o buscam, jamais os abandonará. Então nós temos que aprender a sermos fiéis a Jesus. E nós somos muitas vezes fiéis a Jesus, sendo fiéis à nossa igreja, sendo fiéis ao pastor, sendo fiéis ao irmão, à irmã em Cristo, sendo fiéis como obreiros, sendo fiéis como levitas. Nós muitas vezes demonstramos a nossa fidelidade com Deus para com tudo aquilo que Ele criou e que estão conosco. Não se é fiel a Deus apenas com orações, não se é fiel a Deus apenas com cânticos, não se é fiel a Deus apenas vindo à igreja regularmente nos cultos. Se é fiel a Deus toda a vida, em tudo, precisamos aprender a ser fiéis a Deus. Amém? Ter fidelidade é uma expressão usada para nominar aquilo que tem constância. Exemplo, a fidelidade de um cliente, a fidelidade de um amigo, né? Algo que tem constância. Fidelidade é também uma observância rigorosa da verdade, ou seja, da exatidão, da reprodução de um texto, de uma entrevista. Tudo isso tem a ver com fidelidade. Mas olha que interessante, fidelidade é uma das características de Deus. Vamos mais profundo. Fidelidade é um atributo de Deus. É atributo de Deus. Porque Ele é fiel sempre. Ele é fiel. Deus não varia, não fica variando. Ora é, ora não é, ora ajuda, ora não ajuda, ora abençoa, ora não quer abençoar, ora está feliz, ora está muito bravo e dá as costas. Não, Deus é fiel sempre, amém? Sempre fiel. Isso significa que Deus não desiste, não vira as costas, não abandona os seus filhos. Deus também espera que os seus filhos expressem esta mesma fidelidade em relação a Ele. Será que não é aí o porquê de muitas vezes nós não alcançarmos tudo aquilo que precisamos alcançar? Porque a mania do crente é dizer, não era a vontade de Deus, né? A mania do crente, não era para ser, não era a vontade de Deus. Mas nem sempre nós podemos usar esse termo, nem sempre. Nós precisamos aprender a buscar algo mais também de Deus, que chama-se discernimento, entender o que é e entender o que não é a vontade de Deus para nós. A Bíblia nos ajuda a entendermos o que é e o que não é. Se nós tivermos mais interesse em conhecer melhor as Escrituras, nós vamos conseguir identificar o que é vontade de Deus e o que não é. Muitas vezes houveram situações na nossa vida que não era vontade de Deus acontecer, e aconteceram porque nós não fomos fiéis a Deus. Não fomos fiéis. Quantos prometem a Deus tanta coisa e não faz?
Quantos faz uma oração para Deus? Eu nunca mais vou fazer isso, Senhor, eu nunca vou fazer isso. E no dia seguinte está fazendo outra vez. Estou mentindo? É uma realidade. Quantas vezes? É a tua vontade mesmo, você sente que é a vontade de Deus para você. Tá, Senhor, de hoje em diante eu nunca mais falarei isso. Tá, Senhor, de hoje em diante eu nunca mais tomo uma atitude como essa. Tá, Senhor, de hoje em diante eu nunca mais caio nesse pecado. Consegue às vezes um dia, uma semana, um mês, daqui a pouco desaba e cai. Não conseguiu ser fiel a Deus. Para sermos fiéis a Deus, precisamos ter mais intimidade com Deus. Precisamos saber melhor qual é a vontade dEle, qual é o seu querer. Precisamos estar mais próximos dEle. Se fidelidade e fé são praticamente a mesma coisa, só vai ter mais fé, só vai conseguir ser mais fiel aquele que se aproximar mais de Deus. Percebe? Porque senão não vai conseguir. Hebreus 11, verso 7. Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deixa eu falar um detalhe de Noé aqui. Eu vou achar aqui na minha Bíblia. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Será que não está faltando isso no coração do crente? Temor, porque tantas coisas estão nos avisadas, tanto já nos foi avisado sobre as coisas que hão de acontecer, e muitos de nós continuamos sem muito compromisso com Deus, continuamos sem muito comprometimento com a fidelidade. Noé ouviu, Deus falou para ele: olha, Noé, eu vou destruir a terra, vou destruir a humanidade, tudo que tem vida, Noé. Vou fazer chover sobre a terra, Noé. Não tinha chovido na terra ainda, não caía chuva do céu, ainda não caía, Deus ainda não ordenara. Noé vai acreditar no negócio dele? Nunca aconteceu? Imagina, isso deve ser coisa da minha cabeça, essa voz não sai do meu ouvido, não sai do meu coração, não, isso é doideira, deve ser alguma coisa da minha cabeça, e ignorou e ficou ignorando. Não, a Bíblia diz que quando Noé tinha 500 anos, ele gerou 100 cães da fé, e a Bíblia diz que quando Deus olhou para a terra e falou: vou destruir, ele olhou e achou graças em Noé. Por que ele achou graça em Noé? Porque Noé era o único homem que conseguia ser fiel a Deus na terra. Era o único homem que não se envolveu com o mal. Foi o único homem que não se envolveu com aqueles pecados mortais, com o mal da terra que estava sendo prosperado em todos os seres humanos. Noé escolheu se afastar de tudo isso. Noé escolheu ficar longe de todo o mal. E cuidou da sua família, cuidou dos seus filhos. Então Deus se alegrou, se agradou de Noé. Falou: vou salvar você, porque você é o único que eu vejo que tem fidelidade comigo. Vamos ver alguns textos lá de Noé. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Verso 1. Deixa eu ver se não vai dar muito tempo hoje. Verso 6, do 1 ao 8. Vamos lá. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos.
Naqueles dias estavam os nefilins da terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses nefilins eram os valentes, os homens de renome, que houve na antiguidade. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vai no 9. Estas são as gerações de Noé. Era homem justo e perfeito em suas gerações, e andava com Deus. Então, o que fez a diferença na vida de Noé, para Deus, terminou aqui nesse verso. Ele andava com Deus. Amém? Para andar com Deus, só é possível se formos fiéis. Quem anda com Deus? Né? Andar com Deus é como se eu pegasse a minha esposa e andássemos braço dado, né, mãos dadas, caminhando juntos. Tudo que diz respeito à minha vida, ela sabe. Tudo que diz respeito à vida dela, eu sei. Andamos juntos, nos conhecemos. Entenderam? Então, para andarmos com Deus, é necessário que também o conheçamos. Ele nos conhece muito bem. Ele falou, ele olhou no coração dos homens e viu que os seus corações eram maus, continuamente. Mas ele olhou para Noé e viu um coração bom. Um homem que o temia, um homem que guardava a sua vontade, que guardava o seu querer, um homem que se afastava do mal. Deus olhou para ele: este anda comigo. Deus se alegra com a iniquidade? Deus ri da desgraça dos outros? Deus se alegra com alguém caindo, com alguém sendo puxado o tapete? Deus se alegra com alguém que está sendo invejado? Deus se alegra de ver alguém invejando outrem? Deus se alegra de ver alguém mentindo, levantando calúnias sobre outrem? Deus se alegra de ver essas coisas? Deus se alegra da mentira? Não. Então quem é que vai agradar a Deus, senão aquele que anda fielmente na sua presença? Fielmente na sua presença. Ser fiel a Deus é buscar andar segundo os preceitos de Deus, segundo a sua vontade, igreja. Não podemos andar por aí de qualquer maneira, achando que Deus nos perdoa. Sim, Deus perdoa, mas Deus perdoa-nos quando nós nos arrependemos. E o que é o arrependimento, senão uma mudança de conduta? O que é o arrependimento? O arrependimento, senão deixar o pecado e andar com Deus? E eu vou viver me arrependendo? Eu vou viver pedindo perdão? Eu vou viver sempre, Deus perdoa, Deus perdoa. Não, eu não mudei de vida. Se eu vivo pedindo perdão sempre, eu não mudei de vida. Se o mesmo pecado todos os dias está lá me assolando, e eu peço perdão sempre pelo mesmo pecado, eu não mudei de vida, e eu não estou conseguindo ser fiel para Deus. Percebe? Para sermos fiéis a Deus, precisa primeiro do quê? Tomarmos atitude, de honrarmos este compromisso. Serei-te fiel, Senhor, enquanto na terra eu viver. Serei fiel. Sabe, quantos não deixam Deus, porque são colocados para essa pessoa, ou é eu, ou sou eu, ou Deus. E muitos falam, não, calma, não é bem assim. Já trocou, já deixou Deus para trás. É Deus. Comigo é assim, se você andar comigo na mesma fé com Deus, amém, glória. Mas se você não me coloque, nunca me faça, né? Nunca me coloque na parede onde eu escolher, porque eu sempre escolherei andar com Deus, porque é Ele quem vai me dar a vida, é Ele quem vai me dar a vida eterna, é Ele que tem o melhor a me dar na eternidade. Eu vou trocá-lo por qualquer coisa nesta vida, ou por qualquer pessoa nesta vida? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Eu nasci entendendo o propósito de Deus para mim. Você entendeu o propósito de Deus para você? Eu nasci, cresci
e estou aqui hoje entendendo qual é o propósito de Deus para a minha vida, e serei fiel a Deus até o fim, como Noé foi. Noé ouviu Deus falar que ia fazer algo que nunca acontecera na terra antes, nunca acontecera. Ele está com 500 anos, 500 e poucos anos, sabe o que é isso, 500 e poucos anos? Ele nunca tinha havido algo assim semelhante acontecer na terra, mas Deus disse para ele, eu vou fazer. E o que fez Noé? Por andar com Deus, temeu, e tratou de obedecer às ordens de Deus, e construir a arca, de acordo com o que Deus mandou que ele construísse, para salvar a sua esposa, os seus filhos, e as suas noras, e todos os animais, aves, répteis, que Deus levaria até a arca. Noé começou uma batalha incansável, para terminar aquela arca, incansável. Foram 100 anos, porque na idade de 600 anos, o Senhor Deus disse, entra você, Noé, e a tua família na arca, e todos aqueles animais que eu mandei entrar, entrem, porque eu farei chover sobre a terra por 40 dias, vou abrir os abismos, para que jorrem a água. Entra, Noé. E Noé incansavelmente trabalhou, sabe, é uma vida do crente hoje. Desde que eu me converti, que eu ouço que Jesus vai voltar, e eu acredito que desde que você se converteu, que você também ouve a mesma coisa, que Jesus vai voltar, não é verdade? Mas ele ainda não voltou, ele ainda não veio. Quantos crentes já se foram desta vida acreditando que Jesus voltaria, e ele ainda não voltou? É aí onde vem a fidelidade, igreja. É aí onde entra a fidelidade. Ele não voltou. Pode ser que ele não volte no nosso tempo. Pode ser que ele não volte ainda enquanto vivemos nesta vida. Pode ser que ele volte depois da nossa morte. Mas a questão é, ele vai voltar. O crente fiel não duvida disso. Ele vai voltar, e por saber que Jesus vai voltar, eu preciso temer e ser-lhe fiel. Noé, ele não via a água cair do céu, ele nunca viu tal evento acontecer, mas ele confiou em Deus, ele acreditou na voz do seu Criador, temeu e obedeceu, e lutou, trabalhou durante 100 anos, e quando ele termina, talvez os seus filhos, pai, será que é verdade mesmo, pai? O senhor trabalhou tanto, nós trabalhamos tanto para te ajudar, será que isso é verdade, pai? Será que foi o Criador mesmo que falou com o Senhor, pai? E eu tenho certeza que se isso foi perguntado para Noé, ele falou para os seus filhos, calem-se, vocês falam daquilo que vocês não sabem. Se o Criador falou que voltará, que vai fazer chover sobre essa terra, vai destruí-la, é porque será feito. A que momento? Não sabemos, mas Ele falou, e mandou eu fazer, construir, aqui está feito, terminado, a hora que Ele quiser fazer, Ele faz. Entendeu? Imagina Noé dessa maneira, imagina Noé assim, vai lá para o versículo 12, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 13. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. E aí ele foi, trabalhou, obedeceu, não cessou. E a Bíblia nos ensina a trabalharmos todos os dias, né, pregando o verdadeiro evangelho, amando, perdoando. A Bíblia nos ensina a orarmos sem cessar, a não desfalecermos, a não desistirmos. A palavra de Deus está sempre nos exortando. Ei, quando a gente quer ir parando assim, alguém chega lá, dá um empurrão na gente, dá um pegão assim na gente, levanta, ei, vamos caminhar. Jesus mandou caminhar, não para. Então nós vamos continuar. E ele continuou, até que chegou o dia. Lá no verso 22... Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Diga, Noé obedeceu a Deus.
até o fim. O que será que Deus está falando comigo hoje? O que será que Deus está falando com você hoje? E você não vai fazer o mesmo que Noé fez? Você não vai obedecer até o fim? Por quê? Porque parece que Jesus nunca vai voltar? Porque parece que esse negócio de, santo, não pode isso, não pode aquilo, não devo isso, não devo aquilo, isso aí é conversa de pastor, isso aí é conversa desses homens religiosos, que não pode de vez em quando dar uma saidinha, fazer isso aqui ou aquilo ali de vez em quando. Quem disse que não pode? Será que você vai brincar com Deus e acreditar que a sua palavra não é a verdade? Noé temeu toda a sua vida e passou isso para os seus filhos. Creu, fez tudo o que Deus ordenou. E aí vem, então, o último dia da arca com as portas abertas. Tá? Olha só, a bênção da fidelidade de Deus. Eu quero caminhar em alguns versículos do capítulo 7. Verso 1, depois o verso 5. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Será que você não tem vontade de ouvir isso de Deus? Entra para o gozo da vida eterna, filho, filha, porque você é justo nesta geração. Será que Deus tem olhado para mim e tem olhado para você e tem podido dizer isso para nós? Você é justo nessa geração? Porque o que Deus aguarda de nós é fidelidade. Quem é fiel é justo. Amém? Quem é fiel é porque confia em Deus, é porque crê em Deus. Quem luta para ser fiel é porque obedece a Deus. Então é justo e vai herdar a terra. Tá? Verso 5 ao 7. E Noé fez segundo tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e suas mulheres, seus filhos Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Aí pula lá para o verso 16. Verso 16. E os que entraram na arca eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta por dentro. Deus deu um tempo para mim, deu um tempo para você, para nós aprendermos a ser fiéis a Ele. Chega um tempo determinado para nós, de tempos em tempos. A Bíblia ensina que tem tempo para todas as coisas. E chega um tempo determinado para nós, de tempo em tempo. E é o tempo que nós temos que aprender a sermos fiéis a Deus. A sermos fiéis. Por quê? Porque a porta está aberta e nós temos que entrar dentro dessa arca e permanecer dentro dela. Ela não vai se fechar ainda, você tem que estar dentro dessa arca, tem que permanecer-se dentro dela, porque ela ainda não vai se fechar. Você viu que eles entraram e ficaram lá dentro, aguardando o momento certo em que Deus fechou a porta. Não foi Noé que fechou ela, foi Deus que fechou. Então você tem que permanecer, na tua vida fiel a Deus com a sua família, fiel a Deus no seu trabalho, fiel a Deus com as suas amizades, fiel a Deus com a sua igreja, com os seus irmãos em Cristo, fiel a Deus em tudo, nos seus pensamentos, nas suas atitudes particulares, em tudo que você faz ao oculto das demais pessoas. Seja fiel a Deus. Seja fiel. Porque sendo fiel, você está dentro da arca. Não sendo fiel, você está com um pé dentro e um pé fora. Amém? Se não temos compromisso com Deus, estamos do lado de fora da arca. Se temos compromisso, mas não somos totalmente fiéis, um pé dentro e um fora. Percebe? A arca para a igreja é o reino de Deus. E a porta do reino de Deus é Jesus Cristo. Amém? E a porta está aberta. O reino de Deus já está. Já entramos dentro dele. Já estamos nele. A porta permanece aberta para quem quiser sair. Não é a vontade de Deus que saiamos, mas está aberta, porque ainda nós temos
a liberdade de sairmos ou de ficarmos dentro. Ser fiel a Deus nos traz algumas advertências. Para sermos fiéis a Deus, precisamos abandonar o pecado. Para sermos fiéis a Deus, precisamos abandonar as velhas práticas. Para sermos fiéis a Deus, em outras palavras, precisamos renunciar a nós mesmos, ao nosso próprio desejo, ao nosso próprio querer, à nossa própria carne, para sermos fiéis a Deus, para andarmos com Deus. Para andarmos com Deus. Amém? Em João 10:9, Jesus declara: eu sou a porta. Quem entrar por mim, põe lá, João 10:9, encontrará pastagens. Entrará e sairá. João 10:9. Não conseguiu aí? Tá, eu leio aqui, não tem problema. Isso é fácil para nós. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Amém? Quem entrar por Jesus está onde? Dentro da arca. E o que é a arca? O reino de Deus. Amém? Está liberto, está salvo, mas precisa agora ser fiel para continuar dentro dela. Amém, igreja? Amém? Quem entrar por esta porta, quem permanecer dentro da arca, olha só o que vai receber de Deus. Provérbios 18:10. Provérbios 18:10. Deu? Torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está o quê? Seguro. Quem entrar por Jesus, quem determinar ser fiel a Deus, tomar a atitude, honrar ao Senhor com a sua vida em tudo que for fazer, terá a proteção do Senhor. Salmo 31:23 fala que Deus guardará os seus fiéis. Recordam domingo que foi pregado? Deus guardará os fiéis. Você pôs lá? Salmos 31, olha lá. Amai ao Senhor, ou seja, sejam fiéis. Pode alguém amar a Deus sem ser fiel? Esse amor é de tolo. Se não é fiel, é amor de tolo. Deus não se agrada de amor falso. Quem ama a Deus de verdade é fiel. Vós todos os que sois seus santos, o Senhor faz o quê? Guarda os fiéis. Amém? E retribui abundantemente ao que usa de soberba. Coitado destes. Quem for fiel a Deus, entra na arca de Deus, que é o reino, pela porta que é Jesus, recebe proteção do Senhor, e a bênção do Senhor não se apartará da vida dele. Não é isso que nós precisamos a cada dia? Força, ânimo, saúde. Dinheiro para nós não é tudo, é? Não é tudo. Precisamos do dinheiro para quê? Para manter o nosso lar, para não faltar comida, para não faltar vestes, para não faltar o que precisamos no dia a dia. Mas não é o dinheiro o foco da nossa vida. Queremos ter uma família abençoada por Deus, queremos ter nossos filhos nos caminhos do Senhor, queremos, nos alegrar de ver a nossa família toda servindo a Deus. Então buscamos de Deus essas coisas, mas vamos alcançar se formos fiéis a Ele. E se formos fiéis, Deuteronômio 23, verso 4 e verso 5. Deuteronômio 23, verso 4 e verso 5. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saieis do Egito, e porquanto alugaram, ou seja, contrataram contra vocês, Israel, o Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Olha só, um outro povo contratou o Balaão, que era um profeta, para amaldiçoar Israel. Será que tem crente que amaldiçoa crente? Não. Será que tem crente que amaldiçoa crente? Claro que tem. Mas será que a maldição de crente pega no outro crente? Não. Tem crente que amaldiçoa outro crente. Vai ver se a mão de Deus não vai pesar nesse irmão. Meu irmão, você não me deu a oportunidade, a mão de Deus vai pesar. Está amaldiçoando,
Mas olha só como essa maldição não tem poder contra a vida de quem é fiel a Deus. Olha só, né? Contudo, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Diga, Balaão são os falsos crentes. Por que falsos, igreja? Porque eles nos amaldiçoam. Nos amaldiçoam, não é? Ei, meu Deus do céu, eu já vi tanto crente amaldiçoar outro. Meu pai do céu, fala, meu irmão, não fala uma coisa dessa. Tu é crente, homem de Deus. Não fala isso não. Essa maldição não vai pegar no crente, vai vir sobre a sua vida mesmo. Contudo, o Senhor Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te a maldição em todo mal que disserem contra nós, igreja, contra você que está buscando ser fiel a Deus, não vem sobre vocês. Porque Deus troca a maldição em bênção, ou seja, Ele muda de maldição para bênção. Quanto mais alguém orar contrário à tua vida, mais tu prospera se for fiel a Deus. Podem, meu Deus do céu, eu sei da minha vida com Deus. Você não sabe da sua vida com Deus? Eu sei da minha vida com Deus. Pô, Senhor, que eles orem mais e mais e mais contrário à minha vida, porque o Senhor transforma maldição em bênção. Então eu estou bem. Eu estou bem, não vai acontecer nada comigo, porque eu sou fiel a Deus. Diga, eu sou fiel a Deus. Então não tem maldição que vai vir sobre a sua vida, meu irmão. Não tem maldição que venha sobre o seu lar. Inventaram métodos de tudo quanto foi jeito aí nessas igrejas neopentecostais, quebra de maldição, quebra de vínculo, cura interior, não sei o que mais das quantas, tal. Crente vivendo debaixo de maldição. Crente não está debaixo de maldição. Crente que está debaixo de maldição é crente que não é fiel a Deus. Podemos chamar essa pessoa de crente? Podemos, até o diabo é crente. Quando ele ouve o nome de Jesus, ele estremece todinho, né? Então, crente que não é fiel a Deus pode estar debaixo de maldição, mas crente que é fiel a Deus nunca estará debaixo de maldição, porque Deus não quer ouvir a oração contrária de um outro. Ele não quer ouvir, ele evita. Ele não quero saber de oração contrária. Eu vou pegar essa maldição que está lançando sobre a vida dele e vou transformar mais bênção sobre a vida dele, mais bênção sobre a vida dele. Você veio na terra para prosperar, para o louvor do teu Deus. Você está na terra para prosperar, para o louvor do Senhor Jesus Cristo. Deus é com você, seja fiel. Aprenda a ser fiel, seja leal a Deus, seja homem e mulher de compromisso com Deus mesmo. Deus espera mais de você, meu irmão. Agora Ele manda cobrar aqui. Ele espera mais de nós. Ele está cobrando mais de nós. E você está sentindo isso. Tem coisas que Deus tem permitido acontecer na vida do crente para que ele acorde. Não é maldição, não. É para acordar, filho, filha. Você não está sendo fiel. Você não está sendo fiel. E tem quando fala de fiel, é nos dízimos, nas ofertas. Isso é uma parte daquilo que nós temos que fazer para Deus. Estamos falando de vida com Deus, vida com o Senhor. Sermos fiéis em tudo, amém? Ser fiel trará bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. E eu vou repetir, e você também, diga para o seu irmão, até junho, grandes coisas Deus vai fazendo na sua vida. Sabe por que eu estou pedindo para você repetir isso para o teu irmão? Porque eu recebi isso de Deus. E não é só para mim, é para a igreja. Foi dito bem claro para mim, é para a igreja. Deus está fazendo na igreja. E você e eu e nós somos a igreja. Então até junho Deus tem algo a fazer grandioso nas nossas vidas. E assim que coisas forem acontecendo, por favor, não se intimide. Pastor, eu preciso falar. Igreja do Senhor já começou pela minha casa. Eu vou ouvir isso aqui, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, no meu trabalho. Olha, estava tudo assim assado. E agora, olha, eu estou buscando ser mais fiel a Deus. Eu estou vivendo para Deus, eu estou aprendendo a perdoar, eu estou aprendendo a amar, eu estou aprendendo a obedecer a palavra de Deus. E olha, já coisas grandes estão acontecendo. Vai ser sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós podemos falar de prosperidade? Podemos, mas da prosperidade que Deus quer nos dar. E ela só vem através de fidelidade. Não é por interesse. Eu não estou aqui com interesse em riqueza, misericórdia.
Eu estou aqui querendo ver Deus fazer mais coisas maravilhosas na vida do povo dele, mais coisas maravilhosas na vida de quem crê, e assim eu ver mais pessoas incrédulas passando a ser pessoas crédulas, adorando e exaltando também o nome do Senhor conosco. Eu quero ver mesmo os milagres, os sinais de Deus sendo operados pelo Senhor Jesus Cristo em nosso meio, em proporções bem maiores do que já vimos até hoje. E isso vai acontecer se nós formos fiéis a Deus. Amém? Seja fiel ao Senhor até a morte, pois Ele sempre te ajudará em tempos difíceis. Tenha essa convicção. Para encerrar e deixar no teu coração, encravado, 11:6 de Hebreus. Hebreus 11, verso 6. Tão conhecido, mas muitas vezes tão pouco vivido. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, ou seja, seja fiel, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Vale a pena ser fiel a Deus, e você vai descobrir isso nessa campanha, em nome de Jesus. Pode-se de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Queria convidar o pastor Antônio, os obreiros da igreja a se posicionarem aqui na frente.